dos meus desajustes passados, das minhas destruições passadas. Boa noite. Vou deixar aqui, enquanto eu estou preparando a máquina, um recadinho, né? Que eu falei semana passada, dia 9, 11, 16 e 18, ou seja, as 2 próximas semanas eu vou estar num curso. Então, eu não vou estar aqui com vocês de 19h30 às 20 horas. Então, eu pediria bastante paciência, mas eu retorno normalmente na próxima semana. Tá certo? Bom, nós paramos na terça-feira, nós paramos no item felicidades e infelicidades relativas. Nós estávamos terminando esse item, certo? E nós notamos, né, que a gente nota que os espíritas, eles, ao responderem, né, a Kardec, eles deixam muito claro, falam, olha, em se tratando do planeta Terra, as nossas felicidades realmente são relativas, né? O planeta é de provas e expiações. E aí ele pergunta, pela natureza especial, aqui nós estamos falando das nossas aptidões, tá? Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação nesse mundo. Muitos males não são provenientes do fato de não seguirmos essa vocação. Cuidado para não interpretar erradamente essa aptidão com preconceito, né? Às vezes as pessoas têm preconceito em relação a um conhecimento, uma aptidão que aquela pessoa tem para desenvolver, né? Então, aí ele fala, é verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviar do caminho traçado pela natureza, comprometendo-os dessa forma a felicidade. E quem vai ser responsabilizado nesse caso são os pais. Mas é muito comum você conversar com o adolescente, né? Ah, o que você vai fazer? Principalmente adolescentes que têm condições de continuar estudando. Então, você nota a pessoa escolhendo um curso que é bem remunerado. Isso é um perigo, né? Porque se a pessoa não tem aptidão para aquilo, ele vai ser um mau profissional, né? É igual todo mundo fala, nossa, engenheiro ganha bem. Quem dera. Se o engenheiro for um mau engenheiro, a chance dele ser mal remunerado é muito grande, né? Então, que bons técnicos são muito melhores do que maus engenheiros, né? Quem já foi gerente de alguma grande empresa sabe que é preferível você ter um excelente técnico para trabalhar ao seu lado do que um mau engenheiro. O mau engenheiro vai te colocar em situações muito ruins. Então, ele mostra aqui que às vezes são os pais que escolhem a profissão do filho, mas às vezes são os próprios filhos que escolhem única e exclusivamente querendo ser remunerado, né? Por exemplo, pessoas que insistem em passar num curso de medicina, né? Será que serão bons médicos? Será que ele tem humanidade suficiente para ser um bom médico, né? Aí ele pergunta, dessa forma, os espíritos consideram justo que o filho de um homem de alta sociedade fabrique tamancos, por exemplo, se for essa a sua aptidão? Aí o espírito falou assim, nem tanto mar, nem tanta pedra, né? Não é necessário cair no absurdo, nem no exagero. A civilização tem suas necessidades. Então ele vira e fala, né? Aquilo que eu estava realmente comentando. Então, para que você vai pegar um filho de uma alta sociedade e fazer ele produzir tamancos, igual eu dou exemplo aqui? É porque na época de Kardec era comum a gente ter o que a gente falava ofício, né? Era a pessoa aprendia um ofício que ele aprendia na prática. Ele normalmente começava a trabalhar como ajudante de um profissional e ia aprendendo os macetes daquela profissão e no final ele virava um expert, né? Minha mãe fala que meu avô era um excelente, eu esqueci o nome, mas ele era um excelente profissional para fazer arreio. E era um profissional muito valorizado, né? Porque não é todo mundo que sabe fazer um bom arreio, né? Porque tem todos os seus macetes lá, as curvas, aquela coisa toda, para dar conforto tanto ao cavalheiro quanto ao animal, né? Então, para aprender aquilo, como que ele aprende? Ele aprende encostando uma pessoa que vai aprender caminhando, né?
Mas ele pegou e fala, olha, não há necessidade, ele, por exemplo, ele poderá se tornar útil na medida das suas faculdades, se for aplicada com bom senso e não em sentido oposto. E, ó, em lugar dele se tornar um mau advogado, ele pode ser um bom mecânico, por exemplo, né? Kardec quis dar um exemplo aqui. Kardec, não, os espíritos quis dizer aqui. Para que você vai dar um alto grau para aquela pessoa se ela consegue chegar e ser de um bom nível mais antes, né? Eu tenho casos na família de pessoas que todos os irmãos se formaram em curso superior e um deles escolheu parar no curso técnico. Super feliz, tem sua casa, sua esposa trabalha, ele trabalha, leva uma vida digna, né? Então, vão ter seus filhos, e uma pessoa muito boa. Mas foi uma opção. Ele falou, aqui para mim tá bom. Não é assim, não tá bom, que ele não tem inspiração. Não, pelo contrário, ele cuida da casa, ele faz horta, ele faz tudo, é uma pessoa super dinâmica. Mas ele não quis fazer curso superior. Ele falou, não quero, tá bom. Ou seja, não existe uma ganância dele por trás de dinheiro. O emprego dele dá ele uma condição digna, ele preferiu fazer assim. E aí ele fala, o Kardec faz um comentário aqui agora, olha, o deslocamento dos homens da esfera intelectual que lhes é própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Então, é igual falou, olha, se você se propôs a fazer uma profissão, vê se você tem aptidão para ela, né? E vai em frente, né? Vai em frente. Aí ele fala, ó, se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais seria surpreendido. Não escolha uma profissão, o que eles estão falando, não escolha uma profissão, né, que você não tem aptidão, simplesmente que você quer ganhar dinheiro. Isso aqui é um negócio interessante, que eu comento atualmente, as pessoas, como está tendo muita dificuldade de emprego, aquela coisa toda, aí elas olham assim, abre o jornal, está dando dinheiro isso, por que está dando dinheiro? Padaria está dando dinheiro. Aí o cara resolve virar padeiro. O cara nunca fez massa, como diz o pessoal, se ele tentar quebrar um ovo, é perigoso ele fritar a casca e jogar fora o conteúdo. Então, assim, ele não tem aptidão para cozinha. Como que ele vai, né, sem aptidão nenhuma, como é que ele vai virar um bom padeiro? É difícil, né? Então, eu brinco que a gente tem que abrir o nosso leque em momentos como esse, mas a gente abre o nosso leque dentro de aptidões que somos capazes de fazer. E principalmente sem preconceito. Eu lembro uma vez que eu estava ajudando uma pessoa que falou, olha, não tem nada que eu possa fazer. Eu falei, faz uma lista de possíveis empregos dentro da sua cidade que você possa realmente chegar lá e conseguir, né? Aí ele fez uma lista lá, falou, realmente, essa lista que você me apresentou, você tem que mudar dessa cidade. Nessa cidade aí você não vai conseguir. Aí eu falei, mas eu não vi aí, por exemplo, tentar trabalhar dentro do supermercado, num posto de gasolina, e fui citando vários outros empregos dignos, né, que você vê hoje, quem anda aqui pela cidade vê, homens, mulheres, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, todos trabalhando nessas profissões. Então eu falei, eu não vi. Então, assim, se você restringir, você é uma pessoa com capacidades, talentos, lembra da parábola dos talentos? Se você restringir muito sua área de ação, você mesmo vai dificultar a sua vida para adquirir resolver os problemas das suas necessidades materiais, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Lá no 929, Kardec pergunta, há pessoas que, privada de todos os recursos, ainda que ao seu redor reina a abundância, não vê outra perspectiva para o seu caso a não ser a morte. Isso é uma tragédia. O que deve fazer? Deixar-se morrer de fome? Ou seja, Kardec está perguntando, e aí, ele desiste? É o caso que eu estava comentando, né? Olha, jamais deve o homem ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar, se o orgulho não se interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Lembra que eu falei? A lista dele não contemplava outros tipos de trabalho que também remuneram, né? Frequentemente dizemos que não existe profissões humilhantes e que não é ofício que desonra, mas o dizemos para os outros e não para nós. Então, na hora que a gente se vê, né, desempregado, aí a gente começa a escolher, né? Falar assim, não,
Eu tenho casos de pessoas que eles estão, como é que fala? Agora, com esse problema da pandemia, aquela coisa toda, tem pessoas que estão desempregadas tem muito, muito tempo, né? E você vê a pessoa ainda procurando emprego naquilo que ela tinha emprego antes. Gente, se aquilo que você tinha emprego antes, por causa da pandemia, reduziu demais, o que eles estão falando? Você tem que abrir o leque, né? As pessoas que abriram o leque lá no início, eu até conversei com algumas, né, orientando, eu falei para elas, ó, abre o leque dentro de aptidões que te interessa, né? Aí falei com eles, a chance das pessoas melhoraram muito. E aí o que eu notei? Essas pessoas realmente pegaram o mercado de trabalho primeiro. Elas primeiro pegaram o que tinha. E depois, como eles estavam empregados, aí eles ficam mais serenos. Aí, com certeza, eles conseguiram novas qualificações. Eu até brinquei com um, né, que me deu como referência, e não ligou para mim para avisar, nossa, ligar aí para você, fala de mim. Achei até bacana da parte dele. Né? Aí, na hora que a pessoa começou a falar, e eu vi quem era, eu peguei até brinquei, falei, nossa, que corajoso, né, ele, né? Dar meu nome assim, nem me avisar que poderia alguém ligar. Imagina se eu resolvesse falar mal dele. Graças a Deus, foi um profissional que trabalhou comigo, fiquei muito satisfeito de ter trabalhado com ele, elogiei, e virei para a pessoa e falei, você está contratando a pessoa certa. Qual que é a sua situação? Ela falou, eu preciso resolver isso e isso. Eu falei, olha, perfeitamente é uma pessoa que vai te atender muito bem. E aí, o que aconteceu? Hoje está empregado, está ganhando bem, está ganhando seu salário digno, está satisfeito, ele, esposa, filhos, né? Isso é muito bacana, Mas no primeiro momento ele abriu o leque. Ele falou, eu vou tentar isso. E me ligava, ele pedia para falar comigo, né? E nós tivemos uma relação muito boa no ambiente de trabalho, nós não trabalhávamos mais juntos, ele brincava, eu gosto de conversar, que você, como eu sou um pouco mais velho que ele, né, estou economizando a idade, mas como eu sou mais velho, então eu já tinha passado por determinadas experiências. Não, fica tranquilo, isso aí vai dar certo. Né? Então, a gente, na hora que a gente vê essas coisas acontecerem, a gente fica muito satisfeito, né, de ver que a pessoa está caminhando. Então, ele vem e fala, né, o que deve fazer? Morrer de fome? Jamais deve o homem ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios para se alimentar. Então, isso que tem que ficar claro na nossa cabeça, nós temos que sempre lutar. 930. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar o homem, encontraria sempre um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocando de sua posição, a hora que eu estava falando. No entanto, entre as pessoas que não têm preconceito, que os põem de lado, não existe as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades por efeito de moléstia ou outras causas independentes de sua vontade? Real. Tem pessoas que estão doentes, então elas não vão conseguir trabalhar. Aí ele fala, olha, numa sociedade, olha que resposta bonita, hein? Olha, simples e muito objetiva. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Né? Então, isso aqui é muito importante, a gente tem que ficar atento. Aí Kardec ainda completa, como uma organização social sábia e previdente, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua própria culpa. Ou seja, vai causando seu próprio flagelo. E aí ele vem e completa lá no final, olha, quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. Com isso, ele mesmo será melhor. Então, fica muito claro, né, que tudo aquilo que nós estudamos antes, né, nós fomos conversando, estudando, que tudo aquilo que nós estudamos antes é para ser aplicado. Não é para a gente só falar da boca para fora, é para ser aplicado. Né? E aí você vê que eles repetem bastante. Eu brinco que eles fazem isso para ver se entra alguma coisinha na nossa cabeça dura, né? Eles repetem sempre que, se seguirmos a lei de Deus, dificilmente o mundo dá errado, né? Dificilmente. O problema é que o mundo dá errado porque a gente acha que segue a lei de Deus. E aí, né? Por exemplo, é igual você tem aquelas guerras santas, né? Guerra nunca é santa. É triste falar isso, mas nunca é santa, né? Então, é com bastante tristeza que a gente vê as pessoas usarem o nome de Deus em vão, né?
Na 931, ele pergunta por que as classes sofredoras, olha só, ele deu, né, o Kardec aqui deu um título, né, por que as classes sofredoras são mais numerosas que as felizes em nossa sociedade? Repara que Kardec aqui, ele está falando que a felicidade aparente, tá? Porque eles já responderam sobre isso. Aí falou, nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se acredita ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento ele está em toda parte, né? Pessoa desprovida, né, principalmente de capital, né, de bens materiais, é que sofre. Leda engano, né? Existem tristezas morais muito grandes, mesmo em famílias bastardas, né? Então, assim, é isso que ele está falando. Aí ele fala, ó, essas classes que você está dando de sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Agora, quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz nesse mundo, que se tornará para ele o paraíso terrestre. Lembra do que eu falei lá do Emmanuel? Que o Emmanuel tem a frase que eu adoro, eu tenho isso, eu lembro sempre dessa frase, porque eu tenho uma esperança muito grande da gente conseguir fazer. Ele falou que quando cada um cuidar das suas obrigações morais, o mundo vai acordar com 2/3 dos seus problemas resolvidos. Então, imagina, se cada um cuidar dos seus problemas morais, 2/3 dos problemas resolvidos. Então, eu tenho esperança muito grande nisso. Né? É a frase que ele está falando. Que aí, se nós, né, olha só, quando o homem estiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz nesse mundo, e ele se tornará para ele o paraíso terrestre. Na 932, ele pergunta, mas por que neste mundo os maus têm geralmente maior ascendência sobre os bons? Ele responde, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles prevalecerão sobre os maus. Esse ponto aqui, eu gosto de dar uma parada, porque dá uma sensação que os espíritos estão respondendo que a gente tem que partir para cima do mal. Não é partir para cima do mal, né? Lembrar da bandeira, né? Nós temos que fazer o bem, nós temos que combater o mal e lembrar que fora da caridade não tem salvação, né? Por quê? Porque nós vamos ser responsabilizados pelo mal que nós produzimos e nós vamos ser responsabilizados também pelo mal que é produzido pelo bem que deveríamos ter feito e não fizemos. Então, você tem condição de ajudar alguém. Você sabe que naquele momento você é a pessoa adequada para fazer aquela ajuda. E você se nega a fazer, né? A ponto daquela pessoa ela não está preparada espiritualmente, né, para passar por um desafio daquele, e aí aquela pessoa toma decisões super erradas e complica mais ainda a vida dela. Aí o que acontece? Nós seremos responsabilizados por esse tipo de situação. Nós seremos responsabilizados também desse jeito. Mensagem aqui que minha conexão está falhando. Conexão está falhando. Vamos ver o que está acontecendo. Só um minutinho. Está dando uma mensagem aqui que a conexão está falhando. Bom, vamos esperar. A conexão está instável. Ele está pedindo. E eu estou tentando aqui usar. Mas está dando aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem. Alguém consegue me dar um retorno aí, por favor? Eu vou fechar aqui páginas aqui, porque para ver se melhora. Mas vamos continuar, né? Tenho esperança de que a coisa está dando certo. Bom, na 932, então, o que completando, desculpa, deu corte epistemológico por causa da rede, olha lá, parece que melhorou. Então, na 932, na hora que ele fala que nós, os bons, né, estamos incluindo, olha aqui para uma petulância, mas é verdade, né,
você for comparar assim, nós não somos pessoas ruins, somos medianas, mas nós estamos tentando fazer o bem, né? Então, fala, se nós, ao combatermos o mal, nós nos tornarmos tão maus quanto eles, aí a coisa complica, né? Não é isso que ele está falando ali, né? Ele está falando que nós vamos combater o mal como? Com o bem. Eu vou combater o mal não me importando com o comportamento do outro, eu tenho que importar com o meu comportamento. Meu comportamento é que eu tenho que importar. Se eu me nivelar com o outro, aí a coisa fica ruim. Ah, e como que eu devo fazer? Eu devo, né, como diz assim, eu devo virar para o Cristo e falar assim, o que queres de mim? Né? E me apresentar. Estou aqui, conta comigo. Né? Resta junto, não é assim? Então é isso que a gente tem que falar. Então, continuando aqui, na 973, Kardec pergunta se o homem é geralmente o artífice dos seus sofrimentos materiais, também o será dos seus padecimentos morais? Ou seja, Kardec está claro na cabeça de Kardec que, às vezes, a grande maioria das vezes, somos nós mesmos que produzimos nossos sofrimentos materiais. Né? Quantos amigos nossos não se endividam para comprar algum bem que naquele momento ele não precisa? E principalmente algum bem que ele não tem condição de comprar, né? Ele se endivida, faz prestação no banco a pagar de vista. Quantos? Né? Ele diz que ele está falando, já que ele é capaz disso, e nos padecimentos morais? Aí eles respondem, mais ainda, pois os sofrimentos materiais, por vezes, independem da vontade dele, né? Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, os ciúmes, todas as paixões são torturas para a alma. E a gente fica sofrendo isso, né? Inveja e ciúmes. Ele considera isso vermes vorazes. Que quem tem inveja e tem ciúme, ele não tem calma, não tem repouso possível. E aí ele vai falando que para aquele que é atingido por esses males, os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, erre-se diante dele como fantasma. Então, quem tem inveja está sempre vendo o sucesso do outro, incomoda tanto que às vezes ele não nota o seu fracasso, né? Que não o deixa em paz e o persegue até no sono. O invejoso e ciumento vive em perpétuo estado febril. Essa febre aqui é uma febre moral que ele está falando. Ele está falando, não compreende que, com essas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se torna para ele um verdadeiro inferno. E aí o Kardec vai e completa. Disse estar inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, e até perder o apetite por ciúmes e assim por diante. E ele falando, isso tudo é verdade. Então ele fala, tem pessoas que naturalmente ciumentas de todos aqueles que se elevam, de todos aqueles que saem do terreno da vulgaridade, mesmo quando não tem interesse direto no caso, unicamente por não poder atingir a mesma situação. Então, essa pessoa ela não pode ver o sucesso. E aí aquilo incomoda, aquilo deixa a pessoa, ela perde a sintonia espiritual. Então, tem uma frase que as pessoas falam, que quando você começa a fazer estudos, né, principalmente na área espírita, eles se afastam de você porque eles não aguentam ver você melhorar. E, naturalmente, você vai se afastando dele. Não tem nada de errado nisso, é porque o seu sucesso espiritual e moral incomoda. Eles não acreditam que isso é verdade. Ah, está fingindo. Aquilo ali não vale nada. Aí começa. E aí ele fala que esse tipo de pessoa, tudo eles fariam para baixar o seu nível. É o ciúme aliado à mediocridade. Kardec está respondendo. O homem, olha que coisa bacana que ele fala, o homem só é infeliz, geralmente, pela importância que atribui às coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição e a cobiças fracassadas que o fazem infeliz. Se ele se elevar do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é a sua destinação, essas vicissitudes da humanidade vão parecer mesquinharias e pueris. Então, assim, isso não vai te atingir. Então, continue. Se você começou a fazer um trabalho espiritual, continue. Se você está fazendo sua ascese espiritual, continue. Ah, mas está incomodando, fulano liga, fulano isso. Esquece. Infelizmente, nem todos estão prontos para fazer a caminhada já. Essa é a verdade, tá? Então, continuando aqui, nós agora já estamos nesse
perdas de entes queridos, perdas de entes queridos. Ainda mais nessa época de pandemia, eu vou até fazer um parênteses aqui, você vê muita gente pedindo orações e tudo mais. Não está errado, né? Orações nunca é demais. Mas vocês vão notar que a espiritualidade vai nos alertar da confiança no Pai. Principalmente nesses assuntos de perda, doença, essas situações que a gente passa, é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Essa confiança, a fé no futuro. O Divaldo, quando começou a pandemia, Divaldo falou, porque estava todo mundo preocupado com o Divaldo, ele teve que fazer uma operação, aquela coisa toda. Divaldo falou, gente, acalma. Divaldo não vai morrer porque pegou Covid. Se o Divaldo precisar desencarnar, uma das ferramentas que a espiritualidade tem é o Covid. Então, assim, não é para vocês ficarem nesse desespero todo. Nós vamos começar a brigar com o plano divino, que o plano divino que tem para o Divaldo, né? Então, assim, ele deixa muito claro que, às vezes, a gente não consegue compreender, né, o comportamento, as ações do Pai. Lembrando que uma coisa são as ações do Pai, outras coisas são as nossas irresponsabilidades perante a vida, né? Então, nós estamos vendo muitas pessoas que estão contraindo o vírus por irresponsabilidade delas próprias. Então, assim, não há por que culpar a espiritualidade por causa disso. A espiritualidade é clara, né? O vírus está aí, todo mundo está sabendo, então todo mundo tem que se precaver, né? Existe responsabilidade política? Existe um punhado de coisa, mas existe aquilo que você pode fazer. Se você está fazendo aquilo que você pode fazer, isso é que é importante, né? Não ser egoísta. Ah, porque eu não acredito nisso, então, azar dos outros, eu não vou, né, usar máscara, não vou lavar a mão, não é aquela coisaiada toda. Egoísmo seu, porque dessa forma você força as pessoas que estão tentando se proteger a ser como você é, né? Mas paciência, não vamos discutir isso aqui. E aí pergunta, a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável essa perda? E ainda, ela não é independente da nossa vontade? Aí ele deixa muito claro, né? E isso é uma frase, né? Que a dor, ela nos nivela. Ele fala, essa dor atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova, expiação e lei para todos. Mas é um consolo, nós sabemos que podemos comunicar-se com os seus amigos pelos meios que te expõem. E à medida que nós vamos evoluindo, vão surgir de outros meios mais diretos e acessíveis aos nossos sentidos. Ou seja, está correto, a dor é real, né? Não é fingimento. Mas nós temos que ter fé no futuro. Nós podemos comunicar com esses espíritos, né, dos nossos entes queridos que já foram, né? Se nós formos merecedores disso, né? É bom lembrar disso. Na 935, ele pergunta, o que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Aí ele fala, não pode haver profanação com recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. Agora, a prova disso que ele está falando é que os espíritos, eles ficam satisfeitos, né? Eles se manifestam com prazer, sentem-se felizes por sua lembrança e por conversarem consigo. Então, haveria profanação se as invocações fossem feitas de leviana. E tem gente que faz. Tem gente que faz de forma leviana, né? Então, ele está falando, aí é uma profanação, né? E o Deck, ele põe um detalhe que ele fala, é para nós uma satisfação saber que estão felizes e aprender por seu intermédio os detalhes de sua nova existência, adquirindo a certeza de nos unirmos no futuro. Então, isso aqui é muito interessante. Então, ainda temos um minutinho, vamos ver se a gente consegue... Não, eu vou parar aqui na 936, não vamos parar aqui. Então, vou voltar a mensagem aqui para lembrar a todos, né, que eu vou ficar 2 semanas fora por causa de um curso que eu vou fazer. Mas é muito interessante a gente notar aqui, nessas comunicações com os espíritos, que toda vez que vem médiuns que vão fazer comunicações e abre, né, os centros espíritas,
a quantidade de pessoas de outros credos religiosos que vêm para tentar falar com seus entes queridos é muito grande. E interessante é que não, quando acontece isso, o médium não recebe comunicação só de entes queridos de pessoas espíritas. Eles recebem de uma forma aleatória, né? E isso assusta muito as pessoas que não são espíritas. Por quê? Porque elas ficam assim, gente, mas eu não sou espírita. Ele falou comigo? Sim. Porque ele está feliz, ele quer te contar como é que ele está. Ele quer aplacar essa sua angústia, essa sua dor, né? Então é muito interessante. Gente, eu vou agradecer a presença de todos. Vou pedir para vocês aguardarem com paciência o meu retorno no dia 23. Né? Dia 23 eu estou de volta às 19h30 para continuar. Muito obrigado e espero vocês até lá. Isso, e vão lendo, vão estudando, né? Nessas 4 encontros que eu vou deixar de estar com vocês no dia 9, 11, 16 e 18, tá bom? Grande abraço a todos e boa semana e bom final de semana.